Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Passe em 10 essa semana, nós vamos falar sobre um Deus que nos vence. Para termos vitória, nós temos que deixar primeiro Deus nos vencer todos os dias. Olha o texto bíblico que se encontra em Gênesis, capítulo de número 39, versículo 2 a seguir. Olha o que diz o texto sagrado. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Versículo de número 5. E aconteceu, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo quanto o egípcio tinha. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui e quero conversar com você nesse passe 10 desta semana acerca de sermos vencidos por Deus todos os dias. Nós temos uma expressão em nossas igrejas, onde as pessoas dizem, se você vier, você vai ter grande vitória. Mas para se ter uma grande vitória, nós temos que começar perdendo. A Bíblia vai falar de vários homens de Deus, com seus entendimentos, com as suas filosofias, e nós chegamos nesses últimos dias num consenso que nós temos que ser derrotados por Deus todos os dias. Adão tentou vencer a Deus. Quando nós olhamos também para a vida de Jó, todo mundo vê quando Deus testifica dele diante de Satanás e dos anjos que estavam no céu. Deus diz, tem visto o meu servo Jó íntegro, homem temente a mim, desvia-se do mal, mas não podemos esquecer. Jó também, em uma de suas expressões, ele diz, eu purifiquei os meus olhos, para não colocar em nenhuma virgem. Ou seja, Deus começou a vencer também os olhos de Jó. Nós precisamos ser vencidos por Deus todos os dias. E o que eu quero falar para você nesse passe 10 desta semana é isso. Deus precisa nos vencer todos os dias. Quando José foi vendido pelos teus irmãos, o que me chama a atenção é que José era ser humano como eu e você. Ele tinha todos os trejeitos de um homem, ele tinha todo o sentimento de um homem. E como se não bastasse, quem o vendeu não foi nem menos, nada mais que seus irmãos, aqueles que havia crescido com ele, comido com ele, bebido com ele, estado com ele. É lógico que agora um sentimento de tristeza poderia crescer no coração de José. Mas por que isso não aconteceu, pastor Luciano? Porque Deus vencia José todos os dias. Lembre muito bem, quando José alcança teus irmãos, ele é jogado dentro de uma cisterna, esperando assim os seus irmãos ali terminar a reunião para decidir o que faria com ele. Logo depois deste tão grave incidente, eles vão vendê-lo como escravo a uma nação vizinha, aonde ele vai ser levado até a casa de Potifar. Aqui eu começo a entender que José estava seguindo sim o propósito de Deus. Embora José não queresse viver esse propósito, mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, de um homem, de uma mulher, ninguém consegue impedir. Às vezes no prezado momento não nos traz alegria, senão tristeza, mas Deus vai trabalhando. E a Bíblia vai dizer que agora José vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar nós lemos um texto aqui muito conhecido da igreja, onde diz que José prosperava. E como se não bastasse, a casa de Potifar prosperava. E eu achei um versículo lindo, porque o Senhor era com ele. Quando José prosperava, era apenas por um motivo, porque Deus era com ele. E no meio dessa prosperidade, eu quero dizer, como pode um homem, sendo escravo na casa de seu senhor, sendo vendido pelos seus irmãos, trabalhar como escravo com uma magnitude tão grande a ponto de fazer prosperar tanto para ele como para o teu senhor? Aqui nós entendemos que Deus era tanto com José, que quando José queria vencer a Deus com a tua indignação, com a tua tristeza, com a sua lágrima, ele não conseguia. Por quê, pastor Luciano? Porque Deus vencia José todos os dias. Você está me ouvindo agora, sabe o que você falou essa semana? Eu não aguento mais, eu vou parar. E sendo que você não é escravo, você está livre, Jesus te colocou em liberdade, você não trabalha na casa de Potifar. Então vem comigo que eu quero te trazer essa reflexão direto na tua alma. A Bíblia diz que ele não prosperou somente na casa de Potifar. A Bíblia vai dizer que ele prosperou também no cárcere. Quando chegou ao faraó, ele se
tornou governador do Egito. Por quê, pastor? Porque Deus vencia José todos os dias. Eu quero somente abrir um parênteses e frisar isso aqui para você. Você está tentando vencer a Deus. Você quer que Deus faça aquilo que você deseja. Você quer que Deus cumpra o desejo do teu coração. Mas quando na verdade Deus precisa nos vencer todos os dias. José escolheu ser vencido por Deus, porque senão ele traria mágoa contra os seus irmãos. Ora, tendo em vista que na igreja hoje não é diferente. Quantas pessoas trazem mágoa dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus companheiros que congregam na mesma casa. E sem contar que agora ele ia servir de escravo na casa de Potifar. Trabalhar de escravo para alguém sem causa de ganho, ele também teria mágoa contra Potifar. Mas não foi essa a atitude de José. Por quê, pastor? Porque Deus vencia José todos os dias. Se Deus te vence todos os dias, você não guarda mágoa, você não guarda tristeza, e pelo contrário, onde você for, você vai servir com excelência, a ponto dele chegar até o governador do Egito, tendo em vista que no meio desta acessão ao trono, ele também passou pelo cárcere, sendo acusado de estupro. Ele que chega ali agora, Deus era tanto com ele, Deus vencia tanto José, que mesmo entrando dentro de uma prisão, sendo acusado de estupro, um crime bárbaro da época e até os dias de hoje, ele não deixou se contaminar. Por quê, pastor? Porque Deus vencia José todos os dias. E Deus vencendo José no cárcere, ele tem a sorte de conhecer o padeiro e o copeiro do faraó. Nós conhecemos a história e agora ele é projetado até a presença do faraó. Sabe o que eu quero te dizer? Deus venceu José desde a tua mais tenra idade até o teu amadurecimento. Quando nós deixamos Deus nos vencer, nós chegamos a um amadurecimento pleno, onde nós podemos dizer que a palavra se mistura ao nosso ser, e aí nós tornamos homem na terra, mas trazendo a imagem e a semelhança de Deus. Deixa Deus te vencer todos os dias. Não resista ao amor, ao ágape de Deus, porque Deus se faz presente na tua vida, na minha família, na tua família. Por isso eu vou encerrar aqui. José, ele foi vendido pelos irmãos, mas Deus era com ele. José chegou na casa de Potifar, mas Deus era com ele. Quando José chegou no presídio, Deus também era com ele. E quando José sofreu a tua maior acessão, Deus também era com ele. E quando José se deparou com seus irmãos, pastor Luciano, aí veio a maior derrota de José. Ele tinha todo o poder na mão para matar os seus irmãos. Ele tinha todo o poder na mão de vingança dos seus irmãos. E aqui eu vi Deus vencendo José pela última vez, quando ele libera o perdão aos seus irmãos, e ele consegue agregar a família, mata a saudade do pai, e vive até os seus últimos dias felizes. Por quê, pastor? Porque Deus venceu José todos os dias. Deixa Deus te vencer todos os dias. Pare de lutar com a sua força. A nossa mão é tão pequena, a de Deus é maior. Um beijo no teu coração. Tenham todos uma paz maravilhosa do Senhor, e que a glória do Senhor seja sobre a tua vida como a luz do sol do meio-dia. Fui, a paz do Senhor Jesus.